Prezados irmãos, irmãs, crianças e jovens, a solenidade do Cristo Rei encerra o ano litúrgico. Por isso, a celebração desse dia é uma grande profissão de fé do Senhor da história que caminha com o seu povo. Celebramos também o dia do leigo e da leiga, a fim de que descubra o seu lugar na comunidade cristã e seu papel na sociedade. No dia que celebramos a sua realeza, Jesus nos convida a olhar para seus irmãos menores, impedidos de uma vida digna por causa das injustiças e opressões que torna nossa sociedade cada vez mais desigual. A realeza de Cristo não estará completa enquanto seus irmãos menores não tiverem a liberdade de vida. A mudança dessa realidade depende da sensibilidade, da solidariedade e serviço dos que decidirão seguir o Mestre da Justiça. Jesus se refere ao reino que está preparado desde a criação do mundo. Este reino significa a saída das trevas para a luz, da escravidão para a liberdade dos filhos de Deus, do trabalho para o descanso eterno, da guerra para a paz, da morte para a vida, da luta para o triunfo, da prova para a recompensa, do vale de lágrimas para a felicidade sem fim, do exílio para a pátria, da terra para o céu. Quem vai merecer tudo isso são os bons, todos os que amam e servem fielmente a Deus e morrem em sua graça, isto é, sem pecado mortal. São Paulo, em sua carta, nos diz, citando Isaías: nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, nem jamais passou pelo pensamento do homem o que Deus preparou para aqueles que o amam. Eles ficarão admirados quando o Senhor disser: vinde, benditos do meu Pai, pois ignoram ter ajudado o Filho do Homem na pessoa dos empobrecidos. Mas o que Jesus nos ensina sempre que é preciso enxergar o rosto dele nos nossos irmãos menores. Jesus se identifica com os nossos irmãos, daí surge o valor da caridade, porque o amor verdadeiro é manifestado no serviço prestado ao próximo. Bem-aventurados os que enxergam a face de Cristo no pobre, que passa fome ou sede, no pobre encarcerado, hospitalizado, no pobre desprovido de roupa e de afeição. Jesus se refere aos maus, aqueles que não servem a Deus, vão merecer o inferno. Não é Deus quem condena ao inferno, é o homem que recusa a amizade de Deus. O inferno é a privação de Deus. Faltando Deus, falta tudo. Não há nenhum bem. Aqui na terra temos a presença de Deus. Em tudo vemos Deus. Na beleza das flores, na harmonia das cores e no ar que respiramos, na água que fertiliza a terra sedenta e mata a nossa sede. Mas no inferno, não. Há a privação de Deus. Esse é o maior sofrimento, pois sem Deus nos falta tudo. Aqui podemos nos referir ao livre-arbítrio. Depende apenas do ser humano escolher Deus ou rejeitá-lo. Recusar o amor e o perdão de Deus é um ato absolutamente voluntário.
A pessoa é que decide, escolhe como viver de acordo com os ensinamentos de Jesus ou contra eles. Deus não quer a condenação de ninguém. Deus não condena ninguém. É a pessoa que se condena quando vive no pecado e no desamor. Ao morrer, o pecador sente-se na necessidade de se separar de Deus, pois diante de Deus não pode haver nada manchado. Tudo tem que ser puro, ativo. É a própria pessoa que procura a maldição e a condenação por seu modo de proceder. O maior tormento do inferno não é o fogo, é a pena que está incluída nessas palavras. Afastai-vos de mim, a separação eterna de Deus. Agora que não podemos conhecer Deus tal como Ele é e que não podemos nos dar conta da necessidade que temos dele, não conseguimos compreender o que significam essas palavras e o quanto é terrível a separação eterna. Não podemos duvidar da existência do céu e do inferno. Deus revelou isso muitas vezes, prometendo aos bons a vida eterna e ameaçando os maus com a perdição eterna. Sem dúvida, o inferno é um mistério e fica mais complicado ainda quanto muitos o fantasiam com sua ignorância. O céu é, antes de tudo, uma graça. É também uma herança que nos é dada como filhos adotivos, co-herdeiros com Cristo. É também um prêmio ou recompensa de nossas boas obras. Diante dos textos tão claros da Escritura, não se pode negar a existência da glória eterna e do inferno. Enquanto estamos nesse mundo, o bem e o mal convivem juntos, como o trigo e o joio, e às vezes é difícil distinguir um do outro, mas chegará o momento da separação, no dia do juízo final, para que brilhe a justiça de Deus, para que a virtude seja premiada e o erro, o pecado, receba o que merece. Tudo que fizermos ao próximo, imagem de Deus, aparecerá no último dia. O que fizermos de bom, grande será a nossa recompensa. Fiquemos vigilantes e preparamo-nos para aquele dia, porque ele virá. Que o Cristo Rei do Universo nos ajude a participar da sua missão sacerdotal, profética e de Rei Pastor, que é o serviço aos irmãos. Jesus, Rei, que serve na humildade e no amor. Ajude-nos a seguir suas pegadas. Que Jesus, o bom pastor, não deixe faltar nada a nós e aos nossos irmãos. Prezados irmãos e irmãs, a sabedoria popular nos coloca a seguinte história. Havia um homem que vivia sua vida plenamente como católico, cristão, frequentava as missas, pagava o seu dízimo, rezava o seu terço, frequentava as missas diárias, era um bom cristão e acabou morrendo. Quando chegou na entrada do céu, ele viu que aquele lugar não era o céu, ele estava no inferno. Quem o recebeu foi Satã. E aí perguntou: o que você está fazendo aqui? E ele disse: eu que pergunto, era para mim estar no céu. Mas o que o senhor fez lá na terra? Lá eu frequentei a igreja, eu rezava meu terço, eu ofertava meu dízimo, eu era de missa diárias. Não entendo por que fui parar no inferno. Aí o encardido perguntou para ele: o senhor, porventura, quando viu uma pessoa doente, procurava visitá-lo? Não, eu não gosto de misturar com doente, pegar doenças. Quando viu uma pessoa com fome, o senhor ajudava?
Também não. Eu trabalhei, conquistei o que eu tenho, que todo mundo trabalha, não vou dar comida para ninguém. O senhor ajudou alguém que estava numa situação de dependência química, drogado? Imagine eu ajudar esse povo, não gosta de trabalhar, procura esse vício para poder realmente não enfrentar a vida. Então, diante dessas negativas todas, disse o encardido, o senhor merece mesmo o inferno. Porque a sua prática verdadeira de caridade e amor realmente não houve na sua vida. O senhor simplesmente apenas teve atos externos e jamais deixou de realizar, jamais o fez ajudando o próximo, realizando a caridade, o amor para com o irmão. E assim, prezados irmãos, muitas vezes nós praticamos obras que achamos de fato que são verdadeiras e que de fato são aquelas que Deus está olhando, observando. Mas segundo o Evangelho de hoje nós vimos, se nós agirmos com a caridade, com amor aos irmãos, verdadeiramente e concretamente, nós estaremos com Deus. E Ele vai dizer, afastai-vos de mim. Para que nós não tenhamos e não realizemos essa experiência de poder realmente não viver essa caridade, esse amor ao próximo, vamos procurar realmente nos doar mais, nos entregar mais nessa grande missão de realizar a vontade de Deus, de procurar abrir o nosso coração para o próximo e saber que juntos nós cresceremos e viveremos realmente como irmãos e teremos a graça um dia de participar da glória celeste. Fique com a bênção da Santíssima Trindade e a proteção da Virgem Mãe.